Da antiga refinaria Landulfo Alves, na Bahia, tem alguma relação com as joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu numa viagem oficial aos Emirados Árabes em 2021. O polo de refino da Petrobras foi vendido a um grupo árabe um mês depois daquela viagem de Bolsonaro ao país. Eu vou chamar a Isabela Camargo, essa apuração é exclusiva dela. Ela vai explicar para a gente os detalhes desse caso e dessa apuração da polícia. Oi, Isa, boa tarde para você. Oi, Andréia, boa tarde para você. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Olha, a história começou na quinta-feira, quando a Controladoria Geral da União publicou um relatório apontando problemas na venda da refinaria. O que o relatório está falando? Está falando o seguinte: tinha a intenção da empresa de fazer a venda de 8 refinarias, mas teve um aviso de que aquele momento do mercado não era o melhor e que, por conta disso, a avaliação do preço poderia ficar abaixo da negociação que o governo brasileiro poderia fazer em outro momento. Por quê? Porque isso estava ocorrendo durante a pandemia do coronavírus e os preços foram impactados. O relatório segue dizendo que, apesar dessas recomendações, as outras refinarias não foram negociadas, mas essa, de fato, foi vendida por aproximadamente 10 bilhões de reais. E essa venda ocorreu para um fundo que é comercializado, negociado pela família real dos Emirados Árabes. Por conta da divulgação desse relatório, a Polícia Federal também teve acesso ao documento e vai investigar se tem alguma relação com as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de presente. Bolsonaro fez diversas viagens para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes como um todo, mas teve especificamente uma viagem que ocorreu um mês antes do fechamento desse negócio da refinaria Landulfo Alves, e que foi nessa viagem que as autoridades da Arábia Saudita, um dos Emirados, as autoridades deram aquele lote valioso, avaliado em quase 5 milhões, que são joias femininas que seriam presentes para a ex-primeira-dama. Essa investigação das joias já estava aberta na Polícia Federal desde o ano passado, portanto, este é um novo elemento, uma nova linha de uma investigação bastante inicial. Nós colocamos na tela agora para você acompanhar trechos desse documento que nós tivemos acesso. Ele foi revelado pelo Metrópolis e nós também recebemos. E diz lá no relatório da Controladoria Geral da União que a Petrobras concordou que a pandemia teve forte impacto, mas não explicou por que essa refinaria específica de Landulfo Alves seria diferente das demais refinarias que tiveram cronogramas adiados. O processo de avaliação da refinaria de Landulfo Alves não foi realizado de forma apropriada, ocasionando risco de impacto negativo no resultado financeiro do desinvestimento. Conforme outro trecho do documento, a Petrobras incorreu aí em fragilidade na utilização da avaliação econômica financeira como principal suporte a esta decisão. Uma nova linha de investigação que a Polícia Federal começa a desenvolver neste momento. Eu falei que o valor da venda ficou em aproximadamente 10 bilhões de reais, mas não é possível saber qual teria sido a estimativa do valor fora da pandemia. Porque nesse relatório da Controladoria Geral da União tem alguns trechos que eles não foram divulgados a pedido da Petrobras. Nós entramos em contato com a Petrobras, é claro, para perguntar e ouvir o que eles teriam a dizer a respeito dessa negociação. Em nota, a Petrobras respondeu dizendo que o processo da venda da refinaria entre 2019 e 2021 ocorreu de acordo com os procedimentos de governança e conformidade nos termos da sistemática de desinvestimentos da companhia vigente à época, ou seja, dentro das conformidades. Na ocasião, o processo também foi avaliado por órgãos externos. Depois, o tema foi apreciado também pelo Tribunal de Contas da União, que, segundo a nota, concluiu que o processo atendeu à referida sistemática. E termina dizendo que a atual gestão da Petrobras reafirma seu compromisso com a governança corporativa e está à disposição para prestar todas as informações necessárias aos órgãos externos. Nós não tivemos um retorno até o momento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu destaco devolvendo para você, André, que a investigação é inicial. Isso, Isa, é exatamente o que eu estava, enquanto você falava, estava acompanhando. Importante ressaltar que ainda não há nenhuma comprovação, como você diz, uma investigação inicial, tudo precisa ser apurado, deve ser apurado. A Polícia Federal, como você trouxe para a gente,
abriu então essa nova linha de investigação para ver se tem algum tipo de relação com a entrega desses presentes, dessas joias sauditas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a Polícia Federal está fazendo essa apuração importante, informação revelada aqui pela nossa Isabela Camargo, já volto a falar com ela. Queria começar com você, Flávia, dando boa tarde, porque a gente tem uma delação premiada do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que entre os assuntos que ele apresentou naquele cardápio do que ele poderia colaborar para esclarecer e trazer respostas para os investigadores, estava exatamente essa investigação das joias sauditas. Eu não estou falando da refinaria, obviamente, que está em apuração inicial, estou falando das joias, porque ontem o Andrei Passos Rodrigues, o diretor-geral da PF, aqui em entrevista ao programa, defendendo a delação, ele começou, inclusive, a resposta dele falando isso. Eu queria primeiro defender a delação premiada do Mauro Cid, e a apuração que eu tenho é de que eles sim estavam aguardando a chegada do Gonê na PGR, porque eles acham que o desfecho do que o Cid falou, além das provas que eles estão coletando, vai vir, por óbvio, por parte do MP. Olha, Sadi, boa tarde a você, ao Valdo, Daniel, Otávio, boa tarde aos nossos assinantes. É um encontro de situações que no governo passado geraram muitas dúvidas, né? O primeiro das joias, você está detalhando, e é um inquérito, uma investigação muito mais robusta, com provas, né? Já levantadas pela Polícia Federal em relação à retirada das joias do país, a tentativa de entrada delas no país sem a declaração, sem incorporação ao patrimônio. Trata-se daquele conjunto de